todos. A gente hoje, então, vai assistir a palestra da Tatiane Bellini, tá? Ela vai falar sobre como amar ao próximo como a si mesmo, tá? E para dar início à nossa reunião, eu vou ler uma página do Pão Nosso, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, tá bom? É a a lição de número 107, piedade. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilaceras, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, nós gostaríamos de agradecer a nosso Mestre Jesus, a Emmanuel e a Chico, por tantas palavras de sabedoria que nos aquecem o coração e nos dão um norte para a nossa vida. Que possamos assistir a palestra de mentes e corações abertos para os ensinamentos. Muito obrigada, que assim seja. Quem põe para mim? Deixa eu te dar um. Bom dia a todos. Que bom estar aqui nessa casa de Francisco, né? Que nos acolhe com tanto carinho. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse domingo de manhã ensolarado. Que bom, né, gente? Tivemos uma semaninha fria, né? Eu moro num apartamento que tem uma vista assim para um bosque que é maravilhoso, bem agradável. A gente olha da janela, mas nesse tempo tudo fica tão úmido. Aí você tem que correr com os armários para abrir quando o sol sai. O frio é grande assim, né? E aí quando sai um solzinho a gente dá graças a Deus. Tão curioso, né?
essas contrariedades assim, né? Não, que maravilha isso, mas aí tem os ônus das histórias, né? Que a gente vai tentando remediar, reorganizar ao longo da nossa vida, né? Como que eu fico pensando como essas coisas perpassam, né? Eu gosto muito dessa dinâmica, né? De como que a gente vai usando as experiências, a sabedoria da natureza. Tem um livro que chama do Roberto Otsu, que eu gosto muito, 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 que chama Sabedoria da Natureza. Como que ele vai fazendo esse contraponto, né? A filosofia oriental trabalha muito com isso, né? Como a gente usa a sabedoria do bambu, como a gente usa a sabedoria da água, das estações da natureza e assim por diante, para enriquecer o nosso dia a dia, nossa dinâmica no nosso viver, né? E a gente não precisa ir para muito longe, né? No nosso dia a dia a gente tem muitas experiências, né? De como a gente pode usufruir, quer dizer, talvez seja essa a nossa função aqui, né? Nos aperfeiçoar nessas adversidades, né? Dessa nossa experiência terrena. Às vezes a gente esquece disso, né? Aí acha que é castigo, acha que é muita coisa que está tendo que resgatar. Às vezes não necessariamente, às vezes a adversidade é a mola motriz necessária para o aprimoramento e avançar de cada um de nós. Estamos aqui para avançar, né, gente? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Se a gente não experienciar essa possibilidade, bendita possibilidade do existir como aprimoramento, vamos ter que voltar de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e é isso que a doutrina espírita vem nos ensinando, né? Quantas vezes forem necessárias no sentido do vai, né? De bora, segue. E aí o tema que propuseram pra gente, né, hoje foi falar sobre amar ao próximo como a si mesmo. É possível isso? E aí, quando eu entrei hoje no Uber, né, para vir para cá, aí o moço falou: "Para onde você está indo?" "Para Botafogo." Ele: vai fazer alguma prova?" Falei: meu Deus, ele está descobrindo, né? Porque cheguei aqui, ó, a Tatiane está gravando. Falei: eita, a gente precisa se comprometer com o que fala. Não deixa de ser uma prova, né? Se compromete com o que você fala no seu dia a dia. Não adianta só falar, né? Eu preciso executar. E eu falei assim: não, vou fazer uma palestra. Aí ele: é mesmo? Sobre o quê? Eu falei: então, sobre amar ao próximo como a si mesmo. Ele: eita, que negócio difícil! Eu falei: e a gente veio falando de Jacarepaguá até Botafogo, sobre amar ao próximo como a si mesmo. Achei ótimo, porque já foi uma prévia, né? E aí ele dizia, e eu falava, e a gente foi aí trocando, né? E aí não sei se é o mesmo impacto que tem sobre vocês quando falo do tema, né? E aí? Mas para a gente introduzir, assim, né? Tem uma vez eu fui falar sobre esse tema e aí me lembrei desse acontecimento que tinha vivenciado, né? Que foi e o que acontece, né? Nessa dinâmica amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente sabe, e aí aqui o Evangelho traz, né, um capítulo inteiro sobre amar ao próximo como a si mesmo. Até importante que a gente fale aqui, né, como é que ele se divide. Porque é aqui, ó, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Aí os 44 na ideia já dão pra gente uma herança de um óculos, né? Não sei se com vocês é assim também. Me falaram que é normal. Se você não tem, você já está acima da média. Quem fez 44 não usa óculos ainda para ler. O mandamento maior, aí, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola do credor e dos devedores, dai a César o que é de César, nas instruções dos espíritos, a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor.
Então, essas as questões que se colocam aqui no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver se a gente passa por elas dentro do que a gente trouxe para vocês. E aí, nós temos até, são 10 e 12, só até as 11, é isso? Tá, ok, 40 minutinhos aí. E aí, num belo dia, eu fui viajar com minha mãe e fomos a Penedo. Eu e minha mãe temos algumas diferenças. Quem não tem diferenças, né? E aí, tipo, uma coisinha que eu gostaria de fazer, para ela não fazia tanto sentido, e aí para mim fazia. Uma coisinha que ela gostava, eu às vezes falava assim, poxa, mas a gente não pode fazer aquilo. Bom, essas coisas rolaram, mas a viagem aconteceu, né? Quando eu cheguei, nós chegamos, nessa época a gente ainda morávamos nós duas juntas, na mesma casa, e as minhas irmãs, eu tenho mais duas irmãs, estavam fazendo um churrasquinho na casa de uma delas. Nós chegamos por volta do horário do almoço, né? E aí, elas chamaram a gente para poder ir lá para o churrasco. Eu estava, na segunda-feira, ia voltar de férias. E a viagem, eu falei, gente, eu preciso dar uma relaxada, eu quero ficar sozinha, quero ficar confortável e tudo mais. E aí eu falei, mãe, eu não vou não, vai lá. Era próximo, assim, é no mesmo bairro, né? Moramos todos bem pertinho. Aí ela, então eu não vou não. Falei, mas não vai por quê, mãe? Eu vou te deixar sozinha? Falei, mas tá tudo bem, eu quero ficar sozinha. Tá bom pra mim ficar sozinha? Vai. Perdão. Não vou não, você vai ficar sozinha, filha. Falei, mãe, por favor, vá. Para mim é bom. Eu gosto de companhia. É bom estar junto das pessoas. Mas eu também gosto de, às vezes, ficar sozinha. Ficamos esses 3 dias, né? Juntas, eu e você, dormindo no mesmo quarto todo o tempo. Bom, depois de algum tempo, ela foi. E eu consegui ficar ali sozinha e tudo mais. E aí, essa experiência, né, me fez pensar isso assim, né? Como que é isso? Como que é dentro dessa lógica, né? Quando a gente pensa amar ao próximo como a si mesmo, eu queria ficar só e para mim era bom. A minha mãe não queria me deixar só, por quê? Vocês desconfiam? Porque para ela não é bom. Exatamente. Para ela não é bom. Ela não gosta de ficar sozinha, né? É uma forma dela. Ela prefere ficar na companhia de alguém, ok? E aí, quem tá certa, quem tá errada? As duas estão certas e as duas estão erradas? As duas estão certas? Que maravilha, o pessoal da SESF aqui deve ter, né, um outro nível já, porque vocês conseguem perceber que dentro da nossa dinâmica, da nossa cultura, a gente fica muito num certo e num errado? Vocês ouviram aqui a página que iniciou o nosso processo falando, eu vou dar, mas ele não está certo em receber. Eu não deveria, não é? Eu vou dar, mas pelo que ele fez, ele não deveria receber. Que diz respeito ao julgamento, né? Que a gente faz o tempo todo para com o outro. Não é isso? E aí, o que é isso? Porque a gente tem uma dinâmica do que é certo e do que é errado. Isso está errado, Tatiane? Não necessariamente, porque a gente precisa, de fato, de um norte, de um direcionador, não é? No que tange a valores, no que tange o que eu quero, do que é bom para mim, como eu experiencio as coisas. É o que nos norteia muitas vezes no caminho. É o que às vezes pinta a tal da culpa, né? De tipo, e o que é culpa? É algo bom pra gente? Bom ou não, ele pinta, né? Querendo ou não querendo. E também uma outra questão que tem muita vinculação nessa questão social, né? No uso que se faz da culpa para nos colocar, né, em algum norte, às vezes desejado por outros, não necessariamente por nós. Mas
ela, se a gente usa enquanto qual sabedoria que a culpa tem, diz respeito de uma pulguinha que se coloca atrás da orelha e diz: opa, você burlou alguma regra que está dentro de você, colocado por alguém ou por você mesmo, ou colocado por alguém possivelmente, que os nossos aprendizados são muitos, né? Ou trazido com você durante muitas existências, mas que pode ser que esteja até desatualizado. Porque às vezes a gente aprende coisas como é isso que tem que ser e a gente nem questiona. Mas não necessariamente aquilo tem que continuar sendo, né? Olha, falei agora em códigos, ou vocês acompanharam? Voltamos lá, minha mãe. Para ela, é ruim ficar só. E dentro da lógica dela, ela não consegue ver essa perspectiva como positiva. Como assim? Você pode achar isso bom? Ah, não. Você deve estar cansada de mim. Ah, não. Você está com alguma coisa aí, com outro plano, querendo fazer outra coisa e não fica sozinha. Ah, não. Olha, isso a gente faz muito para que a gente justifique, né, as nossas verdades, que é natural. É tão natural, principalmente quando a gente entra na lógica do certo e errado. Porque o que será se um dia ela admitir que talvez ficar só também pode ser bom para o outro, mesmo que não seja para ela? Ela pode, se ela está na lógica do certo e errado, se é bom ficar só para alguém, ela está errada. E como é, gente, a gente ficar no erro? E não digo nem o só ficar no erro pelo um padrão, porque já é ruim, né? Errar não é um troço que a gente, uau, vou errar. Não. Normalmente a gente fica meio desconfortável quando a gente erra, né? De novo a historinha aqui, ó, do alguma coisa que me sinaliza para um caminho que eu tracei e que de repente eu tô saindo dele, né? Que tem a ver então com aprendizados aqui, mas que também tem a ver com nossa consciência, né? Que é onde estão escritas leis aí que a doutrina nos auxilia. Bom, vamos lá. E aí, se a lógica é eu tô errada, caramba, ou eu vou ter que me modificar, né? Mas só que se eu tô sentindo verdadeiramente que para mim aquilo é uma verdade, olha que contrariedade dentro da nossa cabeça. Porque quando eu digo que algo é verdadeiro e certo para mim, muitas vezes eu tô sentindo aquilo, gente, daquele jeito. Só que se eu não admito que tudo bem, isso pode ser certo para mim, mas existem a tal das diferenças. E isso diz respeito a quê? Às experiências, às vivências, às lógicas de cada um, que não tem como ser igualzinha. E de que eu estou falando? O ser humano, hoje nós adultos, somos o produto do processo todo que a gente vive. De lá da nossa vida, né, enquanto bebê, até chegar aqui. E dentro da doutrina a gente diz que somos arquivo milenar, porque como não viemos como tábula rasa para só preencher, as nossas experiências passadas também permitem que a gente possa, né, colaborar e às vezes atrapalhar um pouquinho, quando tem umas coisas meio ainda equivocadas, né? Mas o atrapalhar no sentido de tentar ajudar também, porque a gente não está aqui para ficar atrapalhada pelas coisas. Com certeza estamos nas vicissitudes, tendo a oportunidade de aprender coisas novas no lidar com isso, ou no burilar. E é isso, né, mamãe? Cada um com seu momentinho, né? Vamos lá. Então, percebemos que se a gente se fixar em um certo e um errado, a dinâmica da vida vai ficar um pouquinho mais complicada do que descomplicada. Concordam comigo? Mas é essa a lógica social que nos carrega, e cultural nossa, que nos carrega para isso,
querendo ou não, a gente precisa ampliar um tantinho a nossa consciência, o nosso olhar, para conseguir enxergar além disso. Como a gente faz isso, gente? Porque no automatismo, a tendência é qual? Reproduzir, não é? No automatismo, vocês sabem que essa questão da maternidade é muito danado, né? É um troço que transforma a vida da gente de uma forma que a gente não tem a menor ideia, né? Nossa, eu com as minhas irmãs, né? Eu fui a última aí nesse processo. Eu tenho as duas irmãs e eu vivia falando assim, né? Tentando me conter, mas não podia fazer assim. E aí vai lá experienciar, né? Que coisa, eu viro e mexe, me pego dizendo assim, não. Aí depois eu paro e digo assim, mas por que eu tô dizendo não? Sabe, você só diz não porque tem uma convenção ou tem alguma coisa, uma outra coisa assim, né? Uma experiência que foi bem curiosa e como que tá introjetado em nós, né? Uma vez, Lara, a gente mora num condomínio bem em frente à escolinha dela. Aí tem um coleguinha que mora no terceiro andar, a gente mora no primeiro. E aí o coleguinha estava lá já correndo em frente à entrada do condomínio, a entrada do prédio mesmo, não do condomínio. Quando eu cheguei, quando eu trouxe ela, o coleguinha já estava sem tênis e sem blusa, correndo para lá e correndo para cá, já tem um tempinho isso, correndo para lá e correndo para cá. Aí Lara começou a correr com ele, aí falou, mamãe, quero tirar o tênis. Aí foi lá, tirou o tênis e eu conversando com a mãe do coleguinha. Daqui a pouco ela falou assim, mamãe, quero tirar a blusa. O amiguinho estava sem blusa. Aí eu congelei, eu falei assim, tira a blusa. Ela é menina, o menino tá sem blusa. Aí eu falei, mas não tinha passado ainda na minha cabeça não, isso foi reflexão seguinte, né? Aí eu falei, filha, tá com calor? Aí ela, tô, mamãe. Aí eu parei um instantinho e falei, tá bom, vum, tirei a blusa dela e ela continuou correndo pra lá e pra cá, correndo pra lá e pra cá. Ela tem 4 anos de idade. Aí a gente continuou por lá por baixo, pelo parquinho e tal, lá. Aí a temperatura cai um pouquinho depois, a gente já estava sentado um pouquinho. Falei, filha, vamos botar a blusa, porque tá esfriando. Aí botamos. Mas depois eu me perguntei, por que que eu parei e me senti assim meio, tiro a blusa ou não tiro a blusa? E aí eu pensei de como que tá dentro de mim o que é de menina e o que é de menino. Que é tão comum a gente introjetar, imagina eu como menina, né, e minha mãe, meu pai, numa educação mais tradicional, o que que aquilo foi para mim? E depois eu parei e falei, a minha filha é uma criança. Eu não tenho que, nesse momento, questionar o que é de menina e o que é de menino. Ela é uma criança e ela estava ali absolutamente querendo imitar o amiguinho que estava correndo. Lara é calorenta, enquanto que eu já estou de coberta. Ela tá, mamãe, tira essa coberta de mim, ela tá de blusinha aqui, né? E aí vocês percebem como a gente muitas vezes nem questiona algo e vai só reproduzindo, e quando de repente alguma oportunidade lhe chega, lhe bate a porta, se você não para um instantinho entre o estímulo e a tua resposta, muitas vezes a gente fica sequestrado pela reprodução e não para poder dizer, ué, problema da minha filha com calor, com 4 anos de idade, sendo uma criança, poder correr sem blusa pelo condomínio, um lugar onde eu conheço, ali sob as minhas vistas, sob o meu cuidado. Será? Aonde está isso, né? Introjetado em mim e em nós. Então, estamos aqui para poder falar um pouco sobre essa liberdade entre o estímulo e entre a nossa resposta, e não só reprodução. Certo e errado, então, normalmente nos perpassa todo o tempo. Mas certo e errado nos leva a esse lugar do julgamento, de senhores e detentores da verdade, do saber. E quem é, gente, que a gente precisa deixar entregue à questão do julgamento?
Deus, né? Deus sabe de todas as coisas e talvez seja grande o bastante para carregar a carga do que é gerenciar toda essa dinâmica e talvez esteja em um lugar ou em todos os lugares que possa enxergar a dinâmica singular de cada um dentro do propósito, né? E aí, então, o motorista do Uber veio, né, falando, mas Tatiana, isso é muito complicado. E aí continuou, né? Mas olha só, você lembra da dinâmica daquela moça que morava com um cara que era deputado e tal, e que ele matou o filho dela, mas que ela, sei lá, curtia coisa do dinheiro dele, foi a interpretação dele, né? Tipo, tô aqui, tá sendo bom para mim, meio que como se ela tivesse fechado os olhos para o cuidado com o filho e o filho acabou sucumbindo àquela relação. Essa foi a interpretação dele sobre o caso, ok? E então, o que dizer desse ser humano, dessa mulher, né? E aí, de novo, eu queria trazer para vocês uma informação importante sobre como que a neurociência vem avançando a nosso favor, trazendo um pouquinho do manual, porque a gente não tem manual, né, de como é gerenciar a vida de uma criança, sobre o que acontece conosco, como que é essa dinâmica nossa cerebral, como que funciona essas liberações, né, neurohormonais, biológicas, emocionais, dentro de nós. A neurociência vem nos auxiliando muito nesse processo hoje em dia, sabe? E vem mostrando como que essa dinâmica, né, dependendo do cuidado, dependendo da atenção que a gente coloca a isso, muitas coisas podem ser modificadas, tanto no nosso propósito de educadores, né, e construtores, assim, junto de uma vidinha, né, de co-criadores, né, porque é muito curioso, né, quando a gente está lá com uma sementinha dentro de nós, a gente diz, caraca, eu tô co-criando, né? Parece até que a gente não está fazendo nada, né? Mas o nosso corpinho tá ali junto, a alimentação que a gente vai ter, o resultado, o que a gente fez daquele corpinho, e existe algo que vai além de nós. Então, com certeza, não estamos só nesse processo ali, né? E aí, o nosso cérebro, ele nasce muito imaturo, né? E essa maturidade é da estrutura mesmo cerebral, como do corpo todo, né? A estrutura cerebral termina a maturidade entre 22 e 25 anos. Vocês sabiam disso? Quantos de vocês com essa idade já tinham escolhido a profissão que vocês teriam ao longo da vida inteira? Olha que coisa, já estavam saindo às vezes uns da universidade, né? Ou já estavam fazendo tantas outras coisas e o seu cérebro nem maduro estava. Olha como isso é assustador. Não é? Não é bem curioso? Porque assim, quando eu estou com uma estrutura madura, eu posso, né, executá-la e harmonizá-la e reordenar de uma forma um pouco mais coerente, certo? Certo? Quando não está maduro, é como assim, né? Eu estou lá vivendo a dinâmica da imunidade de Lara, todo mundo diz que com 5 anos acaba a coisa da meleca, né? A frequência, as doenças. Não, Tatiane, calma, ela faz em julho, estou contando aqui os dias. Falei, ai meu Deus, dá para passar 15 dias sem meleca? É uma dinâmica danada, assim, né? Que exige um tanto de nós. Então, assim, né, essa maturidade da imunidade vai também se desenvolvendo e a gente está falando de uma maturidade, né, também do nosso cérebro, que é uma estrutura importantíssima do nosso corpo, como todas as outras, né, que nada funciona sozinho nessa dinâmica, mas ele vai amadurecendo gradativamente. E vocês sabem, né, que a neurociência vem mostrando através de imagens, né, através das pesquisas, que a única conexão que já vem prontinha é a conexão no sentido de se conectar ao outro. É olhar para a mamãe,
ou para o adulto cuidador e sentir-se acolhido, através do carinho, através da troca, através do afeto, né? Do calor e da alimentação e tudo mais. É só essa. As outras todas, de tudo que vai acontecendo, está muito imaturo, não está pronto. Até os 2 meses é uma explosão assim dinâmica de muita transformação. Então é um períodozinho muito importante na vida de um serzinho. Que coisa, né? Que muito acolhimento. E aí existem, né, pesquisas nessa direção, o quanto que quando o bebezinho nesse período teve ali o acolhimento, pertencimento necessário, tem um impacto importante na vida dele a partir daí. É determinante? Não, mas é muito impactante. Olha só que coisa, né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Eu estou falando que um bebê humano não sobrevive sozinho, ok? Se um bebê nascer e ficar ali, ele vai morrer. Um bebê de alguns animais já nascem andando, né? Já nascem procurando seu alimento e não são tão dependentes quanto um bebê humano. E aí, o que isso impacta na nossa vida? Impacta que nós somos esse ser que precisamos, que dependemos do outro, mas somos um ser que nascemos com a nossa autonomia preservada. Visceralmente, o que é isso? Estou desconfortável, vou solicitar, vou chorar, vou fazer alguma coisa. Estou incomodada, vou fazer birra, porque eu sou um ser imaturo e eu não sei gerenciar o que é isso. E aí eu vou ter que expressar de alguma forma. E isso as crianças fazem naturalmente. Só que o que acontece? Tem o tal do apego, que é cuidado, toda essa dinâmica, né, do que eu necessito para viver, e tem essa minha autonomia que está preservadinha quando eu nasço, né, e quando eu sou criança. Quando esse apego aqui, o cuidado, está ameaçado, o que a gente vai fazendo? Vocês sabem? Vamos tolhindo isso aqui, ó, que chama autonomia. Vamos deixando de ser um tantinho nós para sermos o ser que vamos garantir o amor e o cuidado do outro. Olha que coisa. E aí, né, tem um autor acho que é o Gabor Maté, que fala, né, que estuda muito sobre trauma, e ele diz, uma criança não deixa de gostar do seu adulto, porque ele está ali dizendo, mamãe vai ficar tão triste se você fizer isso, ou expressa claramente uma indignação e uma tristeza com uma coisa que é natural da criança expressar, né? O desconforto frente a alguma situação, expressar é natural. O comportamento que ela vai tendo, possivelmente também é natural, mas é aí que a gente vai acolhendo e direcionando, auxiliando no processo, né? A criança não deixa de amar os seus adultos cuidadores. Ela deixa o quê? De se amar. Como amar ao próximo como a si mesmo? Se eu fui deixando de me amar, deixando a minha autonomia de lado, deixando de ser quem eu sou, para que eu possa ser aprovado ao olhar do outro. Fica confusa essa história, não fica? E aí, ainda tem uma outra história que se chama o desamparo aprendido. Vocês já ouviram falar disso? Que é algo que é muito bom quando a gente aprende, porque a gente pode tentar, então, fazer uma nova circuitaria aqui cerebral na proposta de me libertar dessa história. Sabe essa história de que os pediatras falam, né, ainda, hoje em dia, de deixa no berço chorando uns 3, 4, 5 dias, depois para. Para, gente. Às vezes para mesmo.
Mas sabe por quê? Porque ele desistiu de pedir. Que a tristeza maior de alguém desistir de pedir, desistir de solicitar. E o que eu estou falando? Ah, Tatiane, que besteira. Vocês param e pensam, vamos pensar aqui, um bebezinho está dentro de uma barriguinha quentinha, sendo nutrido todo o tempo, acompanhado, balançado na sua dinâmica diária, porque a gente está o tempo todo andando. Por 9 meses ou um pouquinho menos, de repente, ele sai e querem que ele fique num berço sozinho. Isso tem lógica? Isso faz parte da dinâmica dele ali? Vocês estão entendendo qual é a dinâmica do calor humano, do acolhimento e do aconchego na dinâmica do você não está só? E como é que tem que ficar sozinho? Vocês sabem que tem uma pesquisa frente a uma grande guerra que teve. Muitos pais faleceram, pais e mães, e aí tiveram muitos bebês que sobreviveram nessa história. Foram todos para orfanatos, né? Um certo orfanato. Era muita criança e não tinha berço para todo mundo. E aí o que aconteceu? Tinham crianças que estavam num berço, só elas, e outras crianças ficavam mais de uma num berço, 2 em cada berço e assim por diante. E aí, é claro que não fizeram isso mas frente a essa dinâmica, tem sempre uma galera querendo estudar e aprender com isso, né? Vamos ver o que isso dá, né? Já que está aí exposto para a gente. E aí, sabe o que eles observaram e perceberam acompanhando a vida dessas criancinhas? Que alguns podem pensar, nossa, que privilégio aquele ali frente àquele outro, teve o berço só para ele. Mas esse que teve o berço só para ele, teve deveras mais dificuldades do que aquele que compartilhou o berço com outro bebê. Olha que coisa. O outro teve menos espaço, mas teve o calor e a presença de um outro serzinho no momento onde ele se sentiu desamparado, sozinho. Vocês percebem a importância do outro para a nossa vida desde muito distante? Voltamos então ao amar ao próximo como a si mesmo? Será que isso significa quando Jesus diz, né? Qual é a primeira máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda é amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu fico pensando como que a ciência, vai decodificando um pouco as leis divinas, né? Quando vai falando sobre a nossa necessidade de conexão, a nossa necessidade de pertencimento para com o outro. Quando essa dinâmica desde pequenininho é muito esquisita, quando a gente fala assim, vamos pensar aqui no alcoolismo, que é algo muito comum, né? Então, de repente, aquele que é responsável pelo cuidado, que diz respeito de um pai ou de uma mãe, que um bebê, que uma criança ali tem como representatividade do cuidado, lembra do apego? Eu preciso de alguém, é assim que eu aprendo, né? Aquele é minha referência, é aquele que também chega em casa baixando o pau em todo mundo, quando vincula a questão da violência ali. Você imagina o que acontece num cérebro de uma criança que não tem escapatória? Porque a minha mesma fonte de amor e de cuidado é a mesma fonte de hostilidade ou de violência. O que esse cérebrozinho precisa, como repertório, escrever no cérebro dele do que ele tem que esperar do mundo? E aí, a gente não precisa nem falar de casos assim, de violência física. Muitas vezes, o abandono na hora de uma necessidade, de uma reivindicação, e você hostiliza,
ou você chantageia, ou às vezes num choro. Eu vivenciei isso, né? Um dia inteiro fora, eu pedi para alguém, um familiar, cuidar. E aí, quando eu cheguei, a gente precisou sair rapidinho de carro e minha filha ficou no banco de trás e eu no banco da frente e ela começou a chorar. E por que ela chorou com 3 anos de idade, nessa expectativa? Eu estava o dia todo fora e ela queria ficar pertinho de mim. Possivelmente era essa leitura. E aí, qual foi a leitura de alguém que está ali mais dentro de uma proposta de uma educação mais tradicional? Ai, besteira, deixa um pouquinho, daqui a pouco ela para, se distrai. E vai parar e vai se distrair mesmo depois. Só que o que acontece? A gente não nomeou, a gente não valorizou no sentido de tá tudo bem, você tá bem, eu tô aqui, né? E eu posso te acolher nesse choro, que pode também passar na mesma velocidade da distração, só que com uma qualidade diferente. Vocês percebem? De um reconhecimento de que eu não estou fazendo algo inadequado. E aí é essa questão. Quando você não valoriza, ou como isso é besteira, ou quando tem a chantagem, ou quando tem os gritos, ou quando que é muito comum e que eu, com certeza, olhando aqui para nossa plateia e para mim, foi a realidade que vivemos dentro da educação tradicional, que hoje ainda é muito forte e sempre foi. E que os nossos pais nos criaram assim, os nossos avós, entendendo que aquela era a melhor verdade. E aí algumas pessoas me perguntam, mas Tatiane, a gente sobreviveu? Por que eles não vão sobreviver e por que precisa se pensar diferente agora? Por que, gente? Porque vivemos em tempos diferentes, né? Todo tempo. Vocês receberam o tamanho de informação que hoje as crianças recebem? Não. Vivemos num tempo diferente. Vocês, né? Hoje em dia, a gente vê a necessidade, normalmente a dinâmica de pais que estão trabalhando e que as crianças estão muito entregues, em sua maioria, às escolas, que fazem também do jeito que elas dão conta. Foi assim na vivência de vocês? Na maioria de nós, ou teve um pai, uma mãe cuidadora, ou uma avó, ou alguém que estava ali num ambiente um pouquinho mais seguro ou conhecido. Não é regra, mas dentro da maior parte foi assim. Hoje em dia é assim. As crianças ficam, sabe quantas horas, muitas vezes, numa escola? 12 horas. Elas entram 7 horas da manhã e saem 7 horas da noite. Vocês conseguem imaginar o que é isso para um bebê de 4 meses de idade, de 6 meses que ficam lá no berçário? Foi essa vida que vocês viveram? Alguns sim, mas a maioria não. Estamos num tempo diferente, num mundo diferente? Então precisamos pensar algumas coisas diferentes? Precisamos, né? Precisamos desvalorizar tudo que aprendemos para poder agora... Não é disso que a gente está falando, não. Mas não dá para ficar no clichê de tipo, eu sobrevivi, ela vai sobreviver também. Né? E querer impor as mesmas regras sem nem sequer parar e pensar, opa, frente a esse estímulo, eu posso responder em vez de só reagir? Responder dar um tantinho mais de liberdade a nós mesmos. Reagir é só reproduzir algo que foi ditado ou que é o meu cansaço que está imperando e que vamos errar. Claro. Muito ótimo. Claro e muito. Mas se eu estou um tantinho desperto, talvez eu tenha um tantinho mais de liberdade. E por que eu falei para vocês sobre pensar que algumas reações diz respeito ao nosso desamparo aprendido, onde não validaram as minhas emoções? Alguém aqui pode sentir raiva da mãe? Vocês aprenderam que a gente pode sentir raiva da mãe? O nosso aprendizado que o quê? Vocês sabem, olha só, eu tô aqui falando de minha mãe pra caramba. Vai ficar gravado, né? Quem sabe chega ao ouvido dela, ai meu Deus.
Mas vamos lá, porque é uma experiência muito peculiar, assim, né? Eu erro muito e ainda estou muito dentro do aprendizado da proposta de uma educação mais respeitosa, né? É assim que eu acredito que não dá mais para fazer de um jeito. Só que o que acontece? Quando a gente não vivencia isso, é muito difícil, porque fazer algo que você não vivenciou é um processo. Mas sabe o que acontece? É um processo curativo. Porque você se dá a oportunidade de fazer com o outro algo que não foi feito com você. E aí, nesse processo, você está auxiliando o outro e se auxiliando em curar-se, em cuidar-se, né? Então, fui com a minha mãe comprar umas coisinhas para o aniversário da Lara, no Caçula. E aí, na volta, a gente foi, passou num lugar, comemos uma pizza, que tem um lugar de um espaço kids, né, lá. E aí, Lara comeu a pizza dela, mas estava mais interessada em brincar, claro, né? Aí tomou o suco dela todo e lá e continuou brincando. Tá na hora de ir embora, filha, vamos embora. Aí fomos embora. Só que lá eu queria mais um suco. Eu falei, filha, agora já pedimos a conta, vamos embora. Agora é em casa, né? Aí fomos no carro, ela ficou muito injuriada com aquela coisa toda. Aí começou a espernear, não sei o quê, aquela coisa da birra. E eu ali tentando, filha, tô entendendo que você ficou chateada, porque você... E tentando gerenciar, porque eu tô aprendendo isso, né? Qual é a melhor forma, como é que a gente gerencia isso, como que eu vou ouvir, mas ao mesmo tempo tem coisa que não dá para fazer, como que a gente conduz esse processo. Essa é a grande manha da história, né? E eu tô ali, aí minha mãe vira para trás, sabe o que diz? Poxa vida, sua mãe comprou coisas para fazer uma festa tão bonita para você e você está fazendo isso. Vocês já ouviram isso? Vocês conseguem perceber o que tem a ver essa fala da minha mãe com o comportamento da Lara? Nada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A Lara não estava falando de valorizar ou não valorizar o meu comportamento enquanto mãe. A Lara estava ali irritada porque ela queria brincar mais ou queria ter comido mais porque estava lá tão distraída e não fez. E ela, com o cérebrozinho imaturo dela, não faz a conexão de tipo, preciso me comportar, tararara. Não. Ela está aprendendo isso e enquanto adultos cuidadores a gente tem que gerenciar. Só que olha como minha mãe aprendeu na dinâmica dela, né? Com a mãe dela, com certeza. Que a gente tem que fazer o quê? O que é isso? Incutir a culpa no ser que não está respondendo da forma que a gente desejou. Aí a gente põe um adulto na história, né? Porque para a criança fazer toda essa elaboração no sentido de um futuro que vai ser do jeito que você quiser e alguém te ama bastante para fazer isso por você, precisa de 22 anos, 25 anos na história. E uma criança de 4 anos não consegue. Ainda mais quando o negócio está bagunçado. E aí a gente faz o quê? Auxilia em incutir culpa, né? Olha que coisa, gente, é sério isso, né? Quando é uma vez ou outra, ok, mas quando isso é frequente, não é legal, porque é assim que a gente vai crescer, né? Sentindo-se culpado porque não estou respondendo do jeito que o outro deseja. Mas só que eu nem tenho maturidade para responder como o outro deseja. É muito novo isso que eu estou falando para vocês? Ou faz sentido ou não faz sentido nenhum? E aí vocês entendem que minha mãe é uma mãe que me ajuda pra caramba, é uma mãe que eu amo muito e que eu não tenho a menor dúvida do amor dela sobre mim. Não tenho mesmo. E não tenho dúvida que ela faz das tripas corações, como a gente fala, para tentar fazer o melhor por todos. E eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu estou trazendo para vocês para a gente ver o quanto que as dinâmicas nossas, de como nós aprendemos, de quanto o nosso repertório, ele vai fazer com que a gente responda às situações frente ao nosso repertório.
Eu vou lá na minha memória, que pensa naquele arquivo enorme que a gente vê nas bibliotecas e tudo mais. Frente a uma situação, eu vou lá e digo, opa, isso se parece com o quê? Pego e leio aquilo que está se apresentando no momento. Mas então eu estou lendo com que lentes o que está acontecendo agora? Do passado. E será que o que está presente tem a ver com aquilo? Às vezes não. Então percebe que é uma sabedoria do nosso corpo fazer isso. Porque eu pego experiências minhas passadas para interpretar o presente e tentar, muitas vezes ajuda, não é? Pô, isso aqui, da outra vez eu dei uma rosqueada, apertei melhor e tal e funcionou. Bora lá ver se funciona de novo? Isso é uma expertise minha, nossa, enquanto seres humanos, ok? Ok, e é assim que a gente faz. Só que quando não tem nenhum espaço entre chegou a situação, eu só reproduzo, ou reproduzi, não deu certo, e eu não paro nem um instante para parar e falar, será que eu estou precisando encontrar uma outra coisa para lidar com essa aqui, que talvez é nova? E vou dizer uma outra coisa de Lara para vocês. Depois que a gente chegou em casa e a gente conversou lá, estava falando e tal, ela, mamãe, eu queria ver se tivesse, porque lá é o espaço Kids, né, de criança, se tivesse um espaço de adulto muito legal, se você também não ia querer ficar lá brincando. 4 anos. Eu falei, eu ia querer ficar lá me divertindo. Vocês conseguem perceber, assim, né? O tanto de informação, as crianças estão muito mais inteligentes e tal. Não necessariamente não, elas só estão recebendo muito mais informações. Uma enxurrada louca que é preocupante também, de informações do que nós não recebemos, né? E isso impacta, né? Nós tivemos espaços, às vezes, mais livres para brincar livremente, de correr, de dinamizar, de fazer algo com espaço vazio. Hoje em dia as crianças dizem o quê? Eu vou fazer o quê? Não tem nada para fazer? Me dá o celular. Mas então, não tem nada para fazer. Como se tivesse que fazer alguma coisa o tempo todo. E é essa dinâmica, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente começa, então, a ter essa dinâmica de sentido de o que me impacta? Não estou assim tão cru na história. Todo o meu repertório interfere na minha ação, vai interferir também no meu lidar com o outro. Vai interferir no meu julgamento para com o outro, né? Que é coisa que a gente faz muito facilmente. Outra coisa que está muito entranhada em nós, né? De tirar o nosso da reta. Por quê? Porque só pode ter um certo e um errado. E eu não quero morar no errado. Então, quando a gente identifica que eu possa estar certa e que o outro também possa estar, e começa a exercitar essa dinâmica de que eu não estou aqui para julgar. A gente pode deixar isso a cargo de Deus, de fazer com o outro como se Deus fizesse, né, gente? Nessa dinâmica aqui, né? Nós estamos muito mais no nosso processo de plantar e colher, de compreender. Só que quando a gente não compreende essas nossas dinâmicas pessoais, ou essas coisas que a gente reproduz, não está muito bom, mas eu não paro um tantinho, um minuto que for, para investigar o que é que está acontecendo, por que eu estou desconfortável. Às vezes não paro porque não aprendi a reconhecer que posso validar minhas emoções, porque elas estão ali presentes. E aí também aqui, né, nesse capítulo do Evangelho, os amigos aqui vêm nos falando como que o instinto é algo que está aí com a gente desde longa data. As emoções já são essa expressão de algo que está avançando no nosso repertório. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas não têm nem boas nem ruins. Mas, Tatiane, peraí.
Sentir raiva é bom? Não é bom nem ruim, é desconfortável, certo? Não é tão confortável como me sentir alegre, sentir raiva, né? Sentir tristeza não é tão confortável como me sentir amado, sentir amor por alguém, concordam? Mas, de novo, não são boas nem ruins. As emoções são essas que sinalizam aqui dentro de nós como anda as coisas. E aí eu preciso ouvi-las, eu preciso validá-las, eu preciso dar crédito e dizer: o que aconteceu que me fez me sentir assim, que eu nem sei direito o que é? Porque alguém lá ensinou a vocês? Quando você está assim, isso é medo. E tudo bem sentir medo. Não tem problema não, mas eu estou aqui com você. Ó, vamos lá. O que a gente aprendeu? Tem que dormir no escuro, não acende a luz não, tem que dormir sozinho. Eu estou falando nem de bebê, né? Estou falando de gente adulta, né? Criança, que às vezes tem a dificuldade de dormir no quarto sozinha. Tem que sim, fecha a porta, vai lá, não vai sair. E a criança fica lá, às vezes se sentindo, o que ela está construindo? Um dia após o outro. Olha só. Será que a gente pode acompanhar um tantinho esse ser, já que nós somos esses seres de pertença? Só que dá muito trabalho, né, gente? E é muita dedicação, né? A Lara tá nesse processo de ir pra caminha dela, assim, né? Vira e mexe, acontece. Aí eu vou lá, durmo com ela, ela dormiu. Aí eu levanto e vou pra minha cama. Aí daqui a pouco lá, mamãe! Você no meio do seu sono. Aí eu acordo, vou lá. Filha, tá bom, fica comigo. Mamãe, eu queria acordar e você tá aqui do meu lado. Falei, filha, mas eu tô aqui agora. E a qualidade do sono interfere diretamente na minha qualidade de vida. Olha só, que doar-se, né? Que é esse processo. E como encontrar um meio do caminho para que eu sobreviva. E ela também, né? Dentro disso tudo. Então, assim, como de novo, então, amar a nós mesmos, amar ao próximo. Primeiro, é isso assim, né? Dentro dessa dinâmica, não estamos sozinhos, né? Pensar que farinha, como é que é? Farinha pouco, meu pirão primeiro? É assim? Isso diz respeito de quê, gente? De egoísmo e de instinto, né? De sobrevivência, que é muito fácil em nós. Instinto de sobrevivência, eu me defendo rapidinho. E isso ainda está forte dentro de nós. Mas a gente está no processo de desenvolver cada vez mais as nossas emoções, burilá-las e aprender que será que eu preciso ficar com 2, 3, 5 quilos de farinha dentro do meu armário, né? Podendo, de repente, o que eu vou, o mês que vem, o que vai acontecer? Não. Pode. E será que a gente não pode doar 1 quilo de farinha para o vizinho que tem nenhum? Não, tem que me prevenir. Vai que... O que isso está vinculado em nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo é lembrar-se da nossa humanidade, né? É lembrar-se de que não estamos aqui para julgar quem quer que seja. É fazer porque, enquanto instrumento de tua paz, que Francisco vem mostrando o tempo todo, diz respeito de um processo nosso também de confiança para o que vem. O Uber, nosso colega, companheiro, irmão de jornada que veio com a gente, perguntou: Tatiane, você acredita que isso é possível? Eu falei: como viver sem acreditar? Como viver sem acreditar na humanidade? Vivemos tempos difíceis, gente. Vivemos, né? Onde as coisas estão afloradas, né? A flor da pele, né? E qual é a nossa parte nesse processo? Qual é a sua parte? O que lhe cabe nesse processo da vida? Às vezes a gente perde a oportunidade, né?
de vivenciar, de repente, uma gentileza, ou, né, de valorizar algo bacana, ou de fazer sem nem ninguém precisar saber, né? Muitas vezes a gente faz também. E aí, a nossa parte, precisamos concentrar-nos, nos concentrar, deixando a cargo de Deus, que consegue enxergar, não sei nem se Deus tem olhos, né, gente? Só uma metáfora. Mas de lá do alto da colina, a dinâmica geral do processo, enquanto que a gente aqui da base só consegue ver o que o nosso olhar alcança. E às vezes os equívocos são grandes, porque tomamos a verdade como absoluta. Eu queria então convidar vocês dentro desse processo, né? Não sei se isso pode ficar aqui, né? Que eu normalmente digo, né? Se de repente a palestra colocou um pontinho de interrogação frente a alguma coisa, né? Um desconfortozinho no sentido de será que preciso rever? Ou será que eu posso dar atenção um pouquinho diferenciada a essa dinâmica, né? De nos reordenarmos, de estar nesse processo de refazimento que é diário. Tudo muda o tempo todo no mundo, e no mundo interno e no mundo externo. Mas é claro, precisamos de nortes para nos orientar. E aí, qual seria o nosso norte para orientar de fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós? Qual será esse norte, gente? Alguém arrisca? Jesus, o que a gente vem ouvindo é que é aquele exemplo seguro, né? Olha lá o que Jesus fez. Ele veio aqui nos ensinar esse processo, né? Jesus é esse mestre querido que está sempre nos acompanhando, ele e sua pleide de espíritos, que estão sempre de braços estendidos, né? Que estão como lá naquela história das pegadas na areia, né? Às vezes até a gente está no colo e a gente não se deu conta e está cobrando, né? Caraca, só vi duas! E no momento mais difícil, tu me deixou, mestre? E aí a gente nem se dá conta, né? Que a gente está acolhido. Então, precisamos nos acolher mais. Frente a todo esse desamparo que eu mostrei para vocês, que com certeza vocês vivenciaram, de não nomear as emoções, de não ser valorizados na sua autonomia, de ter que responder e ter que se tornar modelos de alguém, que foi muito isso, né? Gente, é uma lógica. Os homens também têm muitas cobranças que às vezes nós mulheres escapamos, sabe? É só ouvindo-os. Né? Tem vulnerabilidades que às vezes nem eles mesmos se permitem, porque a cobrança também é muito grande. Precisa uma mulher não passar a mão na cabeça. Né? A experiência como mulher, só vivendo como mulher para experimentar, né? E como homem também não é diferente, mas as vulnerabilidades, tem uma autora que chama Brené Brown, que é muito bom, que tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é maravilhoso, e que ela vai falando um pouco disso pra gente, né? Que ela começa muito protegida no universo dela, estudando as vulnerabilidades femininas, que é mais comum, mas quando ela começa a ouvir as vulnerabilidades masculinas, ela começa a perceber o quão existe, talvez, é o mesmo impacto, mas de forma diferente, né? Nos universos. Então, assim, o quão precisamos nos acolher frente a tantas cobranças, há tantas culpas, há tantas coisas que aconteceram, há tanto desamparo que aconteceu mesmo, e hoje em dia muitos adultos precisam também ser acompanhados em suas mudanças. O quanto a gente se exige, né? Ai, não faço porque eu sou preguiçosa, ai, porque eu não consigo, ai, eu sou horrível. E às vezes são histórias nossas pregressas, né, de dores grandes e genuínas no momento onde a gente não tinha essa organização e essa maturidade
e que vão repetindo circuitos cerebrais que a gente cai com muita facilidade, porque é o que está no nosso repertório. E aí eu convido a vocês, quando acontecer algo assim na vida de vocês, pare e pense, caraca, o que foi aquilo que a Tatiane falou sobre desamparo aprendido? Será que não tem a ver com isso? E que está vinculado principalmente a anestesias como procrastinação, como paralisação, como se embrenhar em vícios, né? Porque o cérebro normalmente busca a proteção. Quando eu não dou conta de algo, eu vou buscar me proteger. E às vezes são essas coisas que vão trazer uma proteção imediata, um acalento, um cuidado imediato. Só que às vezes a gente permanece nesse circuito sem fim. Colocar um vírusinho nele é isso. E será que isso tem a ver com aquilo que a Tatiane falou? Deixa eu respirar fundo. Deixa eu tentar olhar com as minhas lentes do presente e não só com as minhas lentes do passado. Será que eu tenho que aprender algo com isso que se apresentou para mim? Ou eu só sou professora aqui no processo, né? E a vida, como falávamos no início, as vicissitudes, as experiências, as dinâmicas, não estão aí à toa. Às vezes elas se disfarçam e a gente vai ter que passar ou por coisas muito parecidas ou por coisas diferentes até que aprendamos e aprimoremos-nos com aquilo, né? E aí depois fica mais tranquilo, né? E aí vem novas fases, não é? Que nem o videogame que me dizem que a maternidade é assim, né? Tá difícil agora, querida? Daqui a pouco vem uma fase mais difícil. É difícil. E a vida é feita de fases, né? Só que dependendo de como a gente se apresenta na frente delas, é que as coisas podem ficar um tantinho diferentes. Segundo nossas crenças, as nossas lentes, né? Para poder olhar aquilo. Amar ao próximo como a si mesmo, então, gente. Poder olhar o outro como um serzinho, companheiro de aprendizado, tão quanto nós. Nem menos, nem mais. Tão quanto. Eu não preciso de valores, né? Só uma última coisa aqui. Por que isso é tão forte, Tatiane? De eu ficar no menos, no mais, no certo e errado, no preto e no branco, no difícil ou no fácil. Quando nós somos pequenininhos, nós somos seres do concreto. Lembra, o cérebro não está maduro, eu não consigo abstrair com tanta facilidade quanto um adulto consegue, né? Dizer tipo, isso aqui é ruim, né? Mas na verdade estou querendo dizer que é muito bom. A gente não faz isso às vezes? Nossa, que torta horrorosa! E a gente faz assim, mas querendo dizer que é bom. Se você faz isso para uma criança, ela não consegue entender que é horrorosa, que o horrorosa quer dizer bom. Ela entende que o horroroso é horroroso e o que o bom é o bom. Então, nessa fase, elas precisam e nós precisamos. Como é? Vamos lá, tá terminando, tô acabando. Nessa fase, nós incorporamos essa dinâmica dessa forma. O que é duro e o que é mole. O que é um tapa, o que é um carinho. E foi fundamental na nossa formação. Só que quando a gente amadurece, o nosso rol de possibilidades, de emoções e dinâmicas se estende. E não fica só no isso ou no aquilo. Mas a tendência nossa é para aquele primeiro aprendizado, do isso ou daquilo, né? Onde ficamos, às vezes, sequestrados nessa dinâmica. Hoje, mais maduros, podemos ampliar e perceber, será que é só isso ou aquilo? Será que eu posso me manter fiel a coisas importantes em mim e isso não precisa ser ameaçado pela verdade do outro? E eu posso até me aproximar da verdade do outro e dizer, olha, você sabe que esse pedaço da tua verdade me interessa? E enriquece o meu universo? E eu posso seguir? Então, o que a gente vem propondo aqui, né, é que a gente possa olhar mais o outro como um outro mais próximo e não necessariamente como um outro, como é? Quem disputa é um
um inimigo, né? Ou como um outro que está ali para competir todo o tempo, o outro que está só para poder acabar comigo ou desmistificar o que é meu. Não, eu posso me sentir seguro com as coisas que são minhas e posso me aproximar das verdades dos outros, né? Eu fico pensando o quanto que isso talvez nos auxilie, com menos julgamento, entendendo que o outro é esse cabedal de experiências que ele dá conta ao longo da vida e que é muito singular, e por isso ele age de forma diferente. Isso não quer dizer que eu não tenha que levantar minha cerquinha, que os meus limites às vezes precisam ser claros para que os outros não invadam e devastem, né, o meu universo, mas que eu possa acompanhar dentro das minhas possibilidades cada um enquanto irmão de jornada. Então, que a gente possa ter trazido aqui um pouquinho, né, para vocês dessa proposta de observarmos e perceber que podemos nos amar um tantinho, nos acolher, e aí podemos fazer tão qual o outro também, né, dentro da possibilidade de cada um. Obrigada pela paciência de cada um de vocês em nos escutar. Obrigada. Então, agradecemos a Tatiane pela ótima palestra. Vamos agradecer também ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai, por mais um dia. Possamos, então, levar esses ensinamentos para a nossa vida, para a nossa semana. Tá?